Solicito à primeira secretária que faça a leitura da presente convocação extraordinária. Convocação. A presidência da Câmara Municipal de Caxias do Sul, em conformidade com o que dispõe a linha A, inciso 1º do artigo 20 do Regimento Interno, combinado com o inciso 1º do artigo 45 da Lei Orgânica do Município de Caxias do Sul, convoca os senhores vereadores e senhoras vereadoras para as sessões extraordinárias que se fizerem necessárias a realizarem-se no dia 7 de maio de 2020, para a deliberação da seguinte matéria: projeto de lei número 29/2020, contido no processo legislativo número 39/2020, de autoria do Poder Executivo, que acresce a lei número 797, de 12 de novembro de 1957, que dispõe sobre o transporte coletivo rodoviário municipal e dá outras providências, e autoriza a prorrogação de contrato de concessão de transporte coletivo urbano vigente no município de Caxias do Sul. Projeto de lei número 28/2020, contido no processo legislativo número 37/2020, de autoria do Poder Executivo, que concede, em virtude da pandemia, a isenção do pagamento das faturas de água e esgoto aos usuários beneficiados pela tarifa social no município de Caxias do Sul, 5 de maio de 2020. Obrigado, vereadora Tatiane. Informo aos vereadores, a senhores vereadores e senhoras vereadoras, que estaremos utilizando nesta sessão o processo de votação simbólico. Passemos à ordem do dia. Em primeira discussão, o projeto de lei número 28 de 2020, contido no processo número 37 de 2020, de autoria do Poder Executivo, que concede, em virtude da pandemia causada pelo novo coronavírus Covid-19, a isenção do pagamento das faturas de água e esgoto aos usuários beneficiados pela tarifa social no município de Caxias do Sul. Relator, vereador Gustavo Toigo, com a palavra. Bom dia, presidente Dona Luz, demais colegas, telespectadores do canal 16. O parecer é favorável ao projeto de lei número 28 de 2020, incluso no processo 37 deste ano também. Vem a esta comissão para análise e parecer o projeto de lei emendado de autoria do Poder Executivo, que concede, em virtude da pandemia causada pelo novo coronavírus, Covid-19, a isenção do pagamento das faturas de água e esgoto aos usuários beneficiados pela tarifa social no município de Caxias do Sul. De acordo com o autor, o Decreto Municipal 18.349 de 2016 prevê a tarifa diferenciada aos usuários de baixa renda que atendem aos critérios ali estabelecidos, buscando a garantia dos objetivos sociais, como a preservação da saúde pública e o adequado atendimento a esses usuários. Em face do novo coronavírus, é sabido que houve a diminuição de diversos serviços, diminuindo também a renda das famílias que sobrevivem da economia informal. Portanto, para que não falte água para essas pessoas, pretende o município conceder, por meio de sua autarquia, o SAMAI, portanto, a isenção do pagamento das tarifas pelo prazo de 120 dias. A Comissão de Constituição, Justiça e Legislação exarou parecer pela constitucionalidade da proposta. Ouvida a assessoria técnica desta comissão, a manifestação foi que é sabido que, em se tratando de concessão ou ampliação de incentivo ou benefício fiscal, de natureza tributária, da qual decorra renúncia de receita, conceito na qual se inclui anistia, remissão e concessão de isenção em caráter não geral, tem incidência o artigo 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal, que exige a estimativa do impacto orçamentário e financeiro, bem como a demonstração de que a renúncia foi considerada
na estimativa de receita da lei orçamentária, e ainda que não afetará as metas fiscais. Todavia, no caso concreto, não se faz necessário o impacto, porquanto incide no caso do parágrafo 2º do artigo 29 da Lei Federal 11.445, de 5 de janeiro de 2007, que dispõe que poderão ser adotados subsídios tarifários e não tarifários para os usuários de localidades que não tenham capacidade de pagamento ou escala econômica suficiente para cobrir o custo integral do serviço. Assim, por se tratar de receita tarifária e não tributária, estão presentes todos os subsídios legais para a implementação da isenção, exclusivamente aos usuários beneficiados pelas tarifas sociais. Tais exigências vêm cumpridas com a demonstração enviada anexa ao projeto de lei, que atendem aos requisitos formais citados. Desta sorte, a matéria está de acordo e pode obter manifestação favorável da Comissão de Desenvolvimento Econômico, Fiscalização e Controle Orçamentário, se for o caso. Face ao exposto, esta comissão, por seus integrantes, manifesta de forma favorável ao projeto de lei em análise. É o parecer, presidente. Caxias do Sul, 4 de maio de 2020, 145 anos da colonização e 130 da emancipação política. Assinam este vereador, relator da matéria e presidente da comissão, e os demais membros do colegiado, vereadores Adilódio Domênico, Elisandro Fiuza, Wagner Petrini e Paulo Fernando Périco, presidente. Essa era a leitura em primeira discussão. Obrigado, vereador Toigo. O projeto está em primeira discussão. Primeiro inscrito, vereador Elisandro Fiuza, com a palavra. Obrigado, senhor presidente, senhoras e senhores vereadores. Bom dia a todos que nos acompanham pelas nossas redes sociais. Fazendo parte desse colegiado, desta comissão tão importante que nós temos a honra de participar, nós também parabenizamos o SAMAI, através do Ângelo Barcalolo, por esta proposta trazida aqui à nossa casa, para que estas famílias de vulnerabilidade social possam, neste momento de dificuldade, ter uma assistência a mais. Nós sabemos do quanto é importante, neste momento de pandemia, todos os braços do Poder Executivo fazer o seu trabalho para que todas essas pessoas, de uma certa forma, tenham uma assistência social para que elas possam manter a sua casa através das suas famílias, daquilo que é de extremamente essencial, que é a energia elétrica e a água. São situações que nós não podemos deixar de ter para a vida do nosso cotidiano. Então, estaremos, no momento, votando favorável a este projeto, senhor presidente. Era isso nesse momento. Muito obrigado. Está encerrada a primeira discussão. Em primeira discussão, o projeto de lei número 29 de 2020, contido no processo número 39 de 2020, de autoria do Poder Executivo, que acresce dispositivo à lei número 797, de 12 de novembro de 1957, que dispõe sobre o transporte coletivo rodoviário municipal e da outras providências, e autoriza a prorrogação do contrato de concessão de transporte coletivo urbano vigente no município de Caxias do Sul. Contém emenda modificativa número 1 de 2020. Relator, vereador Wagner Petrini, com a palavra. Bom dia, senhor presidente. Bom dia, senhores vereadores, vereadoras, pessoal que nos assiste. O parecer é favorável ao projeto de lei número 29/2020, contido no processo número 39 de 2020 e contém emenda modificativa 1/2020. Recebe esta Comissão de Desenvolvimento Urbano, Transporte e Habitação o projeto de lei acima emendado, de autoria do Poder Executivo,
que acresce dispositivo à Lei número 797, de 23 de novembro de 1957, que dispõe sobre o transporte coletivo rodoviário municipal e da outras providências, e autoriza a prorrogação do contrato de concessão de transporte coletivo urbano vigente no município de Caxias do Sul. Na exposição de motivos, o autor aduz que o serviço de transporte coletivo municipal urbano atualmente opera sob concessão para uma empresa privada que foi vencedora do certame 143/99, iniciando sua operação em maio de 2000, com contrato válido por 10 anos, o qual foi prorrogado por mais 10 anos, tendo sua vigência a encerrar em 12 de maio de 2020. Dispõe que em dezembro de 2019 foi lançado um novo edital para a concessão do serviço. Entretanto, antes da data de abertura dos envelopes, houve a mudança da administração municipal, e a nova administração optou por suspender o processo para a reavaliação do certame e pela modificação de algumas diretrizes. Explica que o novo edital encontra-se em fase de elaboração, porém, que não será possível sua conclusão e a abertura do novo certame antes da data do término do contrato atual, por se tratar de um edital bastante complexo e extenso, necessitando de amplas discussões com o Conselho Municipal de Trânsito e Transportes, com esta Casa Legislativa e principalmente com a sociedade. Destaca que trata-se de um processo em que se requer um lapso temporal entre a definição da empresa concessionária vencedora e o início dos serviços propriamente ditos, por serem necessárias mobilizações como a compra de veículos, pintura, contratação de pessoal, montagem de garagem e demais ajustes de estruturas física e de recursos humanos. Informa ainda que no último certame, este intervalo entre a definição da empresa e o início dos serviços foi definido em 90 dias, podendo ser prorrogado por mais 30 dias. O autor também considera o momento extraordinário que estamos passando, com a pandemia do Covid-19, o qual causou atrasos nos serviços devido à necessária priorização de áreas essenciais da administração municipal. Nesse sentido, o Poder Executivo Municipal vem, através desse projeto de lei, solicitar a autorização da Câmara Municipal para a prorrogação do contrato de concessão de transporte coletivo urbano, atualmente em execução pelo prazo de 12 meses, a fim de viabilizar a conclusão do procedimento licitatório, mediante formalização do competente termo aditivo, evitando-se, assim, a possibilidade de descontinuar o serviço para a população, uma vez que se trata de um serviço de caráter essencial. Por fim, afirma que caso o processo de licitação finalize antes, a prorrogação do contrato, ora solicitada, se encerrará antes do prazo máximo determinado. No dia 5 de maio de 2020, foi protocolada a emenda modificativa 1/2020 de autoria coletiva, com o objetivo de diminuir para 6 meses o prazo de prorrogação do contrato de concessão do transporte coletivo urbano. Baixado a Comissão de Constituição, Justiça e Legislação, esta emitiu parecer pela constitucionalidade da matéria. Passamos às conclusões. Tendo em vista a necessidade do amplo debate acerca da licitação do transporte coletivo de nossa cidade, a fim de proporcionar um certame sólido e equilibrado que contemple os anseios dos usuários e, concomitantemente a essa discussão e elaboração do edital, é necessária a manutenção deste serviço tão essencial. Esta comissão se manifesta de forma favorável ao presente projeto de lei e à emenda modificativa nele inserida. Caxias do Sul, 6 de maio de 2020, 145 anos da colonização, 130 da emancipação política. Assina este vereador, presidente da comissão, vereador Adilódio Domênico, vereador Edson da Rosa, vereador Felipe Gremelmaier,
e vereadora Paula Iores. Era isso, senhor presidente. Obrigado, vereador Wagner. O projeto está em primeira discussão. Encerrada a primeira discussão. Encerrada a ordem do dia. Logo mais nós voltaremos com nossos trabalhos. Agradecendo a proteção de Deus, declaro encerrados os trabalhos da presente sessão. Estão suspensos os trabalhos momentaneamente.